no último bloco, né, do nosso estudo, que envolve os 2 capítulos do livro Missionários da Luz, eu confesso para vocês que vamos avançar, mas eu gostaria de ficar apenas em 4 páginas, porque eu nunca vi mesmo em nenhum outro livro espírita uma abordagem tão ampla, tão sólida a respeito do papel do sexo em relação ao contexto das leis divinas. Não há, mesmo no livro Vida e Sexo, ou Sexo e Vida, 2 obras escritas, uma por Emmanuel e outra pelo próprio André Luiz, nós temos uma análise da profundidade daquela que está aqui, nas páginas parcialmente lançadas desse capítulo. Nós ficamos um encontro falando do envolvimento do trabalho do Alexandre para preparar a reencarnação do Sigismundo. Ele retoma esse trabalho um pouquinho mais à frente, agora de uma maneira técnica, apesar dele, de novo, vir a dar estímulos ao Sigismundo para o que vai acontecer. Nós vamos ver um espírito às vésperas da reencarnação, como é que ele está, porém, o alcance das lições que o Alexandre oferece é alguma coisa assim de uma profundidade ímpar. Eu peço para vocês que concentrem a atenção, se já não fizeram, no que vem aqui de informação. É muito, mas é muito profundo mesmo. Ele começa fazendo uma advertência que cala em todos nós, particularmente os espíritos que tivemos a oportunidade de reencarnar no século XX, depois daquele que se denominou o fenômeno da chamada revolução sexual. Todos sabem que, nos vários movimentos que a ciência sociológica foi identificando, há um particularmente originado da Europa e que depois encontra reflexos nos Estados Unidos e também aqui chegará, mas com um pouquinho de tardar, a respeito da questão ligada ao sexo, né? Eliminando aquilo que era considerado um tabu e que, mesmo no âmbito das famílias, era objeto de censura. Não havia nenhum tipo de diálogo a respeito dessa situação, mas era nada mesmo. Nada mesmo. Muito dessa influência vem de natureza religiosa. E nós temos autores, e não vejo outro melhor, pelo menos das minhas leituras, do que Michel Foucault, que destrinça o problema para valer. Ele enfrenta com uma seriedade imensa. Simone de Beauvoir, por lado feminino, particularmente quando ela escreve aquele volume fenomenal chamado O Segundo Sexo, ela nos dá assim uma abertura para compreender o que havia sido feito em termos de movimento social. Pois bem, do ponto de vista espírita, nós temos o relato que muitos de vocês conhecem, porque foi já trabalhado até nos nossos estudos, daquele encontro entre o Chico e o Hernani, que nos fala da cidade estranha. Havia mesmo uma deliberação no sentido de permitir à humanidade enfrentar essa questão tomada como tabu, ainda objeto de muitas considerações, sem sombra de dúvida, equivocadas, e que hoje, relendo o livro do André Luiz
e considerando o ano que ele foi escrito, dá uma ideia para nós do caráter precursor dessa abordagem. O livro é de 1945. A gente não pode perder isso de vista. 1945. Tá? Então, o que o Alexandre vai falar é uma lição que vale em 2024. Eu diria que ela vale muito para trás, vale muito por tudo que nós conseguimos enxergar hoje do que aconteceu, e é um antídoto libertador pensando no futuro. O sexo, diz ele, tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Então, veja, há uma preocupação elucidatória por parte da espiritualidade, porém, a condição evolutiva do espírito que está na Terra não o permite. Não o permite. E aí ele avança. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. No capítulo de relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Aqui, necessariamente, mas por falta de tempo não, nós tínhamos que fazer um corte e voltar à lei de reprodução. Porque a lei divina, que trata diretamente da questão que envolve a possibilidade do reingresso do espírito na jornada terrestre, é a lei de reprodução. E ela tem tantos esclarecimentos, tantas verdades, tantas colocações, que certamente os estudiosos da sexologia se admirariam se tivessem contato com as respostas dadas, agora não no ensino de 1945, mas no ensino do século XIX, antes mesmo que se pudessem pensar em questões de tal natureza. Se o tabu, no século XX, era fortíssimo e precisou ser enfrentado, imaginem no século XIX, e ainda falando de um país como a França, não um país de outra natureza, mas a França, que naquele momento representava o ponto mais alto da conquista do conhecimento considerando o mundo. Sempre que a gente faz essa observação, é importante notar que nós estamos adotando um caminho que é o caminho da ocidentalização. Por que eu não estou me referindo ao outro lado do que nós podemos chamar países que compõem o Oriente, como a China, o Japão? Da minha parte, por um desconhecimento completo da cultura de tais países. É um desconhecimento. Por mais que eu tente me inteirar, por mais que eu tente não pisar na bola, fazendo considerações que podem parecer preconceituosas e estão longe disso, eu não conheço, né? A disponibilidade de literatura nessa área é muito restrita. Há a diferença idiomática, que é fortíssima, né? Eu não tenho um mínimo domínio do mandarim, não conheço caracteres que me permitiriam a leitura. E aquilo que está disponível, também há entre os que estudam sempre uma advertência
que é a advertência do controle sobre o que é publicado, sobre o que é divulgado. Então, é uma dificuldade enorme, né? Nós não temos narrativas que nos permitam saber do cotidiano. Por quê? Narrativas históricas, contando que alguém foi tão importante, mais do que outro, etc., essas estão cheias. Essas estão cheias, né? E não é por aí que o nosso trilhar vai. Porque ele está falando dos homens que estão na Terra, dos homens. Diz ele, eu não queria fazer nenhum comentário sobre isso, porque é um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. Então, as opções feitas por nós, ainda que detentores de conhecimentos que já nos permitiriam uma libertação em relação a tais práticas, ela não ocorre, porque há um vínculo nosso com este tipo de interesse, esse tipo de situação. Olha como ele vai preparando o terreno para o que vem em seguida, né? Diz ele para valer. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais, que colaboram na formação básica dos corpos destinados a servir as entidades que reencarnam. Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa, com características de mecanismo primitivo. Agora a gente entende o Manassés. Quando ele olha tudo aquilo, André Luiz, ele pergunta, e o Manassés diz para ele, presta atenção, nós trabalhamos aqui com espíritos que talvez estejam na condição de se aproximar do grau de completistas. Nós não trabalhamos no grau de missionários, porque os missionários dispensam, e também não nos envolvemos com aquela que é a regra. A regra qual é? É a regra que agora vem explicada por Alexandre. Existe no processo da reencarnação um efeito de massa, de massa. Segue-se uma lei, uma regra. O detalhamento que existe, ele vai ou depender das condições próprias do espírito reencarnante, ou da intercessão que em favor dele outros fazem, ou que ele próprio reúne condições de apresentar. São todos os casos do capítulo 12 que nós vimos quando daquela visita que faz André Luiz ao setor encarregado da colônia Nosso Lar. O amor nesses planos mais baixos, olha que frase dura, é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Fazer a garimpagem da pepita é algo que demanda um esforço hérculeo daqueles que a ele se entregam. Porque diante de, às vezes, toneladas de areia e outros componentes revirados, você vai conseguir na bateia encontrar uma pepita. Uma pepita. Então é justamente isso que ele diz, o amor falta aí, é a pepita, falta aí. Você vai ver é o resto. Entre as criaturas, porém, que se encaminham
De fato, aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Ela traduz a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora, não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Ele vai passar daqui para frente a justamente explicar isso, porque ele dá uma dimensão que é uma dimensão completamente diversa. Ele diz: olha, o sexo pelo sexo ou representa uma aproximação do que os brutos fazem, e aí não há novidade nenhuma, mas isso são regras pertinentes a brutos, a princípios inteligentes, a espíritos rudimentares. Não a espíritos que já estão devidamente instrumentalizados com a consciência. Depois ele volta àqueles que, instrumentalizados com a consciência, preferem não avançar e, nesse ponto, ficam chafurdando aí mesmo porque querem livre-arbítrio. Mas há mecanismos que são completamente diferentes, e é sobre eles que ele vai se ater agora. Lembre-se, André, de que me referi a objetivos sagrados da criação e não exclusivamente ao trabalho procriador. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser o objeto exclusivo das uniões. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus, não pode criar vida superior em parte alguma. É uma outra sentença, uma outra fala, que se a gente tirar daqui, demanda um estudo de mais de hora. Porque ele vaticina uma situação, ele estabelece um ponto que realmente, para parar e pensar, a gente precisa juntar uma porção de peças. Aquele, então, que transita no ódio, aquele que não contribui nem consigo próprio, jamais vai poder contribuir de uma forma efetiva com o propósito da lei divina. Ele tem a assinalação da consciência, porém ele é avesso a utilizá-la de maneira a servir-se dela para avançar. Então ele não pode contribuir, ele não contribuirá. E ele diz, em parte alguma. Não está dizendo da terra, não está limitando as coisas ao país A, B ou C na terra. Ele está falando de lei aplicável às experiências que o espírito tem em qualquer lugar. André Luiz registra que está diante de um problema difícil de compreender, porque ou as palavras dele eram fechadas demais, herméticas, ou ele tem que revelar, olha, eu estava sem condição de saber onde chegar. E o Alexandre continua. É preciso, André, necessário, deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório da criatura. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Olha as 4 dimensões que ele coloca.
é uma coisa completamente nova. Porque mesmo as respostas que aparecem em O Livro dos Espíritos, levando em conta o conhecimento da época, elas se dão no sentido da reprodução. A lei de reprodução. Chamei a atenção de vocês agora há pouco. Era um negócio legal cortar, voltar, ver o que eles falavam, ver como eles trataram o assunto, numa época em que a visão predominante nem permitia que um assunto desse fosse tratado. A gente tem que considerar a realidade do homem na Terra, os domínios existentes sobre ele, as influências castradoras que existem sobre a humanidade, desempenhadas por outros espíritos que estão presos à matéria, mas também por espíritos que, fora dela, querem manter a espiritualidade, os espíritos aqui, longe da influência de Jesus. Longe da influência de Jesus. Se nós nos recordarmos do episódio da mulher levada a julgamento perante Jesus por aqueles que a haviam surpreendido numa atitude sexual com alguém com quem não poderia tê-la, nós veremos ali presente a realidade daquele tempo. A mulher, mas também o homem que fosse surpreendido, deveriam ser imediatamente julgados e lapidados. Essa era a regra. Não haviam exceções para essa regra. Mas quem aparece diante de Jesus conduzida pelos homens naquele instante? Apenas a mulher. E ele, que sabia da lei que ele não veio revogar, tem nítido a armadilha que eles querem colocá-lo. Porque bastaria que ele referendasse a lapidação dela para que fosse acusado de uma pessoa que não seguia a lei, porque a lei demandava a presença dos dois. E não era um julgamento a ser feito perante um rabi, como ali acontecia, como ali houvera sido provocado. Ele então pergunta, tudo certo, se alguém aqui está sem nenhum tipo de mácula, pode executar a lição ou castigo que entende devido. É uma questão de vocês. Eu não tenho nada a dizer. E continuou fazendo aquilo que estava fazendo. Certamente rabiscos, né? Distraidamente, mas atento ao comportamento daqueles homens naquela situação. O que acontece? A sua fala, a sua autoridade moral faz com que eles, diante da indiferença que ele demonstra para com a atitude que haviam tido, deixem as pedras que têm e saiam. A sós com ela, e certamente na companhia de alguém que registrou o episódio, ou pelo menos narrou esse episódio posteriormente, ele pergunta, onde estão os que te condenavam? E ela disse, foram embora. Foi bom. Também eu não te condeno. A única coisa que eu posso te recomendar é não pisa na bola, tá? Segue o teu caminho. E com essa atitude, ele valoriza o livre-arbítrio e, não obstante, deu uma advertência muito clara. Cuidado onde você põe os seus pés. Cuidado. Diz aí o Alexandre para nós, chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. É aí que ele coloca, então, a questão da primeira forma que a pessoa tem, que é a forma do bruto. São sensações.
já não mais, às vezes, do cumprimento de uma regra de reprodução, mas a simples sensação. Então, o ato sexual é simplesmente a busca de se satisfazer a uma sensação, a um desejo que a pessoa mantém em relação ao fisiológico, mas nós não podemos fugir da responsabilidade de natureza espiritual. Está no íntimo, na vibração daquele que a procura. É onde o espírito se sintoniza. Não é um apelo de natureza corpórea, porque os corpos são todos iguais. E se há espíritos capazes de sublimar experiências nessa área, mantendo uma conduta digna, adequada, ou mesmo prescindindo da atividade sexual para o cumprimento de uma missão, nós sabemos que os corpos são manejados a partir do desejo reinante nos espíritos, e não dos corpos, nos espíritos. Continua ele. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, ele não fala perfeição, ele fala equilíbrio. Equilíbrio. Colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Ele dá o trajeto evolutivo do espírito. A cada progresso nosso, nós vamos agregando coisas. Mas primeiro é preciso entrar na zona do equilíbrio. E o equilíbrio não se dá quando nós tendemos para aquilo que pode ser natural, entretanto, não é natural do espírito que aciona avançar. É natural dos corpos habitados por princípios inteligentes, que não detêm o discernimento que o espírito é convidado a ter. É por isso que ele fez aquelas ressalvas antes. Foi por isso que ele nos colocou todo o caderno de opções na frente. E eu disse para vocês, é a primeira abordagem que eu conheço. Tá? Evidentemente, há muitos textos que falam sobre isso, mas eu não me recordo, por mais esforço que faça, de algum que tenha tantas informações assim, com essa natureza de libertar. E aí ele propõe um simples jogo para o André Luiz. Troca a união sexual por união de qualidades. E você vai ver que a vida universal se baseia nisso. Porque é nesse fenômeno divino, cuja causa reside no próprio Deus, Pai de Criador de todas as coisas e de todos os seres. Então, peraí, olha, abandona essa limitação. Avança, pensa na união de qualidades que os espíritos podem ter, e já não são mais corpos, são espíritos, para ver como você não consegue explicar aquilo que é a atividade do Pai, do Criador. A criação, então, não é mais a criação de corpos, porque as qualidades permitem a criação de muito mais. André Luiz disse, olha, só aquilo que ele me falou, naquele instante, me deixou em condições de vencer questões obscuras que, no meu campo mental, nunca haviam sido esclarecidas. E ele percebeu que a cada parada, Alexandre deixava que ele fosse meditando, pensando naquilo que ouvira. Até porque, vamos ser sinceros, ele teria que retransmitir isto.
Então, não sei se ele anotou, se ele dispunha de alguma coisa para gravar isso. É perfeitamente possível que sim, porque o fato é que ele consegue refletir, ponderar, e vem agora a explicação da união de qualidades. Entre os astros, nós chamamos magnetismo planetário da atração. Entre as almas, é amor. Entre os elementos químicos, é afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo a alguns órgãos do aparelho físico. Você tomar a união sexual por uma união de qualidade significa não saber aonde você está mexendo. E aí ele avança para valer. A paternidade ou a maternidade, e a gente precisa fazer aqui o corte, porque é dela que resulta a união, o surgimento de um novo ser, entendendo-se as expressões sem qualquer espécie de limitação, mas é da junção do gameta masculino ao feminino que nós temos a possibilidade do desenvolvimento de uma nova existência. É aí que ele diz: isso não é o único lugar, né, de serviço divino no setor da criação infinita. Quer dizer, tira teu pé da terra, tira teu pé da terra. Porque se você não tirar teu pé da terra, você não vai sair da terra. É necessário sair, André. Espíritos com grandes propósitos já se perderam em vibrações assim. Já se perderam em oportunidades que poderiam ter avançado. Aí vem ele explicar. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença dos planos, porque para ele a permuta de qualidades se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas, mas há fecundações psíquicas. As primeiras exigem as disposições da forma, a fim de atenderem às exigências da vida, em caráter provisório, no campo das experiências necessárias. É só isso, apenas isso. Agora, as segundas prescindem do cárcere de limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Então, se eu buscar uma união de qualidades, eu estou transcendendo aquilo que é a união transitória do campo das formas e que tem fim, é finita, enquanto a outra se estabelece e permanece num campo que ele chama um campo divino, o campo divino da criação. Então, as uniões entre os espíritos, elas precisam transcender a questão puramente da forma. Porque a partir daí, pouco importa a expressão da forma, olha como a gente começa a ver as coisas de uma maneira completamente diferente, para nos colocar num outro processo e talvez entender, né, aquilo que ficou lá atrás e que eu disse que a gente precisava parar para poder detalhar em cada um dos pontos: positivo, passivo, emissor ou receptor da alma. Temos que parar aí, voltar aí. Não dá, mas ele pede para a gente pensar, porque a gente olha a reprodução pensando que essa é uma união destinada a dar, trouxe um novo ser. Todos nós
ainda na Terra, mesmo com procedimentos avançados da inseminação artificial, nós prescindimos do veículo uterino para que haja a reorganização celular destinada ao corpo que o espírito terá. É o que a gente vai ver aqui no caso de Sigismundo. E que estava impedida por uma questão espiritual decorrente da aproximação do próprio Sigismundo em relação ao casal Adelino e Raquel. Aquele temor fazia com que o Adelino, embora extremamente voltado para os seus compromissos de natureza reencarnatória, não tivesse qualquer sossego nos instantes em que estava fora do corpo. E isto o fazia, inclusive, a trazer prejuízo para a sua própria estrutura anatômica. Vendo aí, então, como é importante compreender a ideia do espiritual para depois olhar o transitório. E é o contrário que acontece nas nossas reencarnações. Nós tentamos pautar o espiritual pelo transitório e não é assim. Não é assim. O meu reino não é daqui. Por favor, saiam daí. Não é a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, e o nome que a gente quiser dar daquilo que a gente nem sabe onde é. O reino é espiritual. O reino não é da forma, não é transitório. O meu reino não é daqui. Não é que ele tenha um lugar determinado, por favor, ele só não é dessa transitoriedade. Será que está difícil compreender isso? Porque é justamente o que ele falou, o que ele testemunhou ao estar de volta, o que os espíritos vieram nos demonstrar. A nossa curiosidade tenta encontrar lugares onde possamos estar, exatamente porque não podemos estar em lugar algum. A pequenez do nosso raciocínio ainda faz com que a gente queira estar em algum lugar, seja uma colônia, um abrigo, um hospital, uma escola. Eu preciso estar em algum lugar para estar abrigado. Por quê? Porque eu sou pequeno demais evolutivamente. Mas o convite dele é: alce voo. O reino é o do espírito. A forma é transitória. A forma perece. Ela não tem importância. Lembra o exemplo que ele deu claríssimo sobre os lírios do campo? Não há nada mais lindo. Mas qual o destino do lírio? O fogo, se atado em feixes. Agora, Salomão, um rei que todos os hebreus reverenciam, disse ele, não se vestiu da mesma forma que uma erva é vestida pelas leis divinas. Então, a forma, por mais bonita e encantadora, ela se finda, ela volta para aquilo que é o material. Mas são dois os componentes na trajetória: o espiritual perene, o material, o transitório. Continua ele. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa, senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Questão primeira de O Livro dos Espíritos. Deus é o princípio de tudo. É a fonte suprema de tudo. Voltar-nos para ele significa justamente abandonar as expressões que são necessárias enquanto não evoluirmos, porque evoluídos, delas podemos abrir mão. E deixaremos de ser úteis? É muito pelo contrário. É mais absolutamente o contrário.
nós seremos muito mais importantes. E ele agora vem fazer a parte final daquilo que é assim um ensino que eu disse, são poucas folhas, mas que fazem a gente parar, pensar muito. É lamentável que a maioria dos encarnados na crosta tenha menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para o vórtice de prazeres inferiores. Todos pagarão, porém, ceitil por ceitil ao que devem, ao altar santificado, através de cuja porta receberam a graça de trabalhar e aprender na superfície da terra. Todo ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade. E são essas comoções sublimes da participação da alma nos poderes criadores da natureza que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e da viciação. Tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características numa paixão viciosa, tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. André, sem que os olhos mortais lhes observem as angústias retificadoras, todos os infelizes em semelhantes despenhadeiros são punidos severamente pela natureza divina. A essa altura, o André disse que já não sabia mais para onde ir. Então era melhor perguntar, né? Ele disse, mas espera aí, o uso do sexo não é uma lei natural na crosta da Terra? Aí ele volta dando um sorriso com benevolência, né? Fala, ô bobinho, ninguém contesta esse caráter das manifestações sexuais no círculo da carne. Mas todas as leis naturais na experiência humana devem ser exercidas. Como em toda parte, são sobre as bases da lei universal do bem e da ordem. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. As uniões sexuais, portanto, que se efetuem à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causas geradoras de sofrimento e perturbação. Ao demais, não devemos esquecer que o sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Por isso mesmo, os homens e as mulheres cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente através de permutas magnéticas não menos valiosas para os setores da criação divina, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atritos celulares. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma, através da vida inteira no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhe, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão
para que percebam o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. E depois, abanando a cabeça, ele diz, então, para o André: não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Ele não voltou mais ao assunto, para deixar ao André e a nós a chance de refletir sobre isso. E eu confesso para vocês, não há página que me faça parar, pensar, 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 como aquelas que nós acabamos de revisitar. Porque elas dão uma dimensão que a humanidade não conseguiu alcançar. Nós sabemos a valorização que os gestos de amor têm, e eles efetivamente não se limitam à simples união de dois corpos. Eles podem, na união dos dois corpos, quando presente a oportunidade reencarnatória, se constituir como fecho desse processo de envolvimento, numa troca, numa permuta que em nada tem de infeliz, inadequada, como visões tacanhas religiosas procuram transmitir. É uma das muitas formas de permuta que os seres podem estabelecer. Todavia, ela não é uma razão de per si, porque uma razão de per si aí significa arrumar para a cabeça, já que a satisfação procurará outra, e mais outra, e mais outra, e o descaminho por esse lado vai nos conduzir a zonas cada vez mais difíceis. Não vamos nos esquecer que ele colocou aí o ópio e a bebida como parâmetro. São elementos tóxicos, cujo consumo tende a ser sempre renovado e em quantidades maiores, para ofertar a aparente satisfação do desejo que a criatura viciada possui. Então, ele nos chama a atenção para a necessidade de crescer, de sair desse universozinho que muitas vezes condicionamos a nossa própria existência e que será renovado numa outra. Por quê? Porque os nossos espíritos não experimentaram nada diferente disso e não foram instruídos. Não adiantam mecanismos de proteção, de castração, isso não conduz a nada, absolutamente nada, até porque dizer-se que o sexo não faz parte de um projeto divino é simplesmente desconhecer leis naturais. Então, aberrações não fazem parte do processo das leis naturais, mas elas são fecundas, elas nos enriquecem, elas nos fazem crescer. É preciso parar, pensar, parar e pensar. Vocês viram que, em termos de hora, nós já ocupamos quase 2/3 aqui, né? Então, eu vou ser muito sintético naquilo tudo que vem pela frente, né? Algumas informações muito interessantes que vêm pela frente, porém, eu acho que o nosso estudo, ele, com o destaque desse ponto, ele fecha aquilo que eu havia me comprometido lá
quando na USE eu disse que voltaria ao tema. Por quê? Porque eu sei que essas questões a gente não tinha abordado ali. Primeiro, porque o número de capítulos para uma noite era sacrificial, né? Para mim, que tinha que desenvolvê-los, e para quem estava ouvindo, parecia narrativa de jockey. Então, você vai passando pelos pontos sem aprofundamento. Mas eu sabia que isso eu podia voltar num grupo de estudo, né? Para explicar o porquê que ele vai com o Alexandre participar desse processo. Agora eu entendo por que surge, aparentemente, do nada, e tira essa expressão porque ela não tem o menor sentido, a chamada dele para a reencarnação de Sigismundo. Quer dizer, chamada não, né? O oferecimento dele, porque não foi chamado. Quem foi chamado foi o Alexandre. Aí ele disse, bom, eu quero ir lá. Você quer? Eu quero. Legal. Mas primeiro você precisa conhecer. Sem conhecer não dá para falar, não dá para participar, não dá para fazer nada. Ah, bom, então como é que eu conheço? Olha, não é com o que você tem de informação da Terra. Não, não, não. Você foi um cientista, alguém que se dedicou ao estudo sério, metódico, metodológico, mas não. E o leva ao laboratório. Ele vai ficar com o diretor do laboratório? Não, ele vai ficar com o assistente do assistente. Aí ficar ali com alguém que vai dizer, olha, vem cá, vamos olhar o corpo humano. E ele, então, se maravilha. Vamos pensar na reencarnação. E ele descobre os mapas. Mas como assim? Olha, quando a gente chega num estágio em que tem uma boa interseção, é o caso de Sigismundo, Adelino e Raquel. Não resta dúvida de que a intercessora direta aí é a avó de Raquel. Ela é conhecida dos amigos que Alexandre tem e que estão envolvidos nesse processo, particularmente o Herculano. Ela vai e consegue, porque sabe que a neta de encarnação anterior está envolvida numa teia vibracional que não vai conseguir libertá-la sem que haja o exercício do amor. Mas é algo que precisa ser repartido com aquele que é o seu companheiro de jornada, mais uma vez, o que demonstra que os espíritos afins se procuram, se amparam, se ajudam mutuamente, porque o progresso espiritual é a tônica. Mas há o terceiro, aquele que foi a causa da separação entre eles e das dores que eles experimentaram. E esse terceiro tem que ser perdoado. Ele tem que ser aceito da forma como é por parte deles. Não se pede do Sigismundo nada, nada. São os dois que estão no propósito de acolhê-lo para mostrar para ele, através da paternidade e da maternidade, situação da forma e transitória, que o amor entre espíritos deve ser a regra. E que se a expressão da forma nos faz perder o caminho, principalmente quando nos leva o objeto sexual, aquilo não está correto. Vocês entendem como tudo é posto para nos trazer a lição que a gente acabou de ver? Parece que sai do nada, né? Mas não sai. Não sai do nada. É uma coisa orquestrada para trazer um ensino profundo, que alguns poderão objetar, mas por que não está em O Livro dos Espíritos? Está. Está lá a lei de reprodução. Estão lá informações importantes para 1850 e diante. 1945, a gente não está ainda falando de revolução sexual. O movimento da Revolução de Paris, 68, o movimento hippie, faça amor, não faça guerra, vem na década de 60, 70. Nós estamos há 30 anos antes disso. E na narrativa do Hernani,
Em 1960, o sonho do Chico sobre uma grande área da realidade espiritual sendo esvaziada. A cidade estranha, com desfile de carros em que órgãos sexuais eram o destaque. E ele, então, pergunta a Emmanuel, o que está acontecendo aqui? Olha, esses espíritos vão provocar na Terra uma revolução imensa. Vão alterar o tabu a respeito do sexo. Vão confrontar, afrontar determinada realidade. E estão voltando. Tem um papel a desempenhar. Essa região que eles estão ocupando será ocupada com outros propósitos mais elevados. Ele tem esse sonho, narra esse sonho, e isso vai fazer com que, indo mais tarde para a Europa, o Hernani veja pela primeira vez uma revista em que existiam mulheres nuas. Algo inconcebível, né? Acho que por todos os relatos, principalmente do ponto de vista assim, do direito, há um filme chamado O Povo contra Larry Flynt, que é um filme imperdível. O Povo contra Larry Flynt. Larry Flynt é o editor de uma revista destas que traz mulheres sem roupa. E ele queria exibir isso em um estado largamente, fortemente puritano. É uma tragédia, mas é uma tragédia mesmo, né? Ele era um daqueles espíritos que certamente havia migrado com o propósito de contestar, de chocar. E esta postura, por ele adotada, vai ser, então, objeto depois de uma análise por parte da Suprema Corte Americana, é onde chega o último recurso, a respeito de se ter o direito de ter aquilo ou não, porque ele tinha que ter aquilo publicado encapado, aquilo publicado sem identificação, e ele luta contra isso. Não, se eu não tiver exposto, eu não vendo. Se não tiver exposto, eu não tenho retorno. É o interesse que eu tenho de fazer isso ser público. E essa briga é fenomenal. A briga de quebrar parâmetros, quebrar padrões. Alguém vai me dizer, mas, Dacil, eram melhores aqueles padrões do que são os padrões que o Larry Flynt busca? Eu não vou fazer esse tipo de juízo que é cair em pegadinha. Nós acabamos de falar sobre forma é forma, espírito é espírito. Então, o que nos pede o Alexandre, o que nos pedem os espíritos lúcidos que ajudam Jesus a nos esclarecer, é que nós passemos a ligar a nossa mente no reino, não na transitoriedade. Ninguém vem proibir nada, mas vem dizer, não se comprometa. Faça das suas uniões, dos seus vínculos, algo que represente união de qualidades. Porque se representar mera união de forma, não vai te levar a nada. Por maiores sejam, ou melhores sejam as suas intenções, que, na verdade, como ele explica naquela frase doída, né? O espírito que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em lugar algum. Em lugar algum. Ele não vai a lugar algum. Então, é um convite para a gente sair, né? A gente volta para a reencarnação de Sigismundo, porque o Alexandre interrompe o assunto, agora vamos cuidar daquilo que é a nossa tarefa. Vamos lá acompanhar. Ele vai acabar de fechar o ensino do Manassés. Agora, André Luiz vai ver na prática os mapas. E não vai entender nada. É muito interessante, porque há uma expressão aqui que a gente vai parar para analisar, e vocês percebam que estava antecipado o que depois o sequenciamento genômico
vai nos mostrar, mas agora é mostrar nos nossos dias. Não é alguma coisa que tivesse lá em 50, em 60, em 70. É alguma coisa dos anos 2000, em que é possível, através de exames de detalhamento, conhecer estruturas cada vez mais infinitesimais, né? Eles chegam ao ambiente, o ambiente é o melhor possível, Alexandre fica feliz, porque, puxa, agora a coisa aqui está boa, agora dá para a gente pensar numa reencarnação. O Adelino e a Raquel estão de novo numa boa sintonia, que lhes permitiu trazer o primeiro espírito que lhes faz companhia e que foi usado pelo próprio Alexandre naquele processo de reharmonização entre o Adelino e o próprio Sigismundo. Vê que estava tudo certo e começa a olhar o que o André Luiz chama mapas cromossômicos. E ele olha aquilo, vê alguns caracteres que lembram os arabescos, né? Os arabescos são aquela espécie de desenho que surge na Itália e depois na França, graças a Luís XI, e que ilustra uma série de coisas. São linhas contínuas, desenhos que se entrelaçam. Isso é muito uma superfície com arabesco, uma superfície toda desenhada, linhas, curvas, que aparecem todas harmonizadas. André Luiz olha aquilo e diz, olha, isso aqui para mim é indecifrável. E o Alexandre disse, mas não é um estudo que você possa entender por enquanto. Eu estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas a fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor do nosso amigo. Olha o que ele afirma, 1945. Aí alguém vai dizer assim, o Chico não contribuiu em nada com a doutrina espírita. Não contribuiu em nada. Caramba, eu queria que um outro espírito, psicografando por quem quisesse, desse uma informação desse naipe em 1945. Um só. Porque a gente vê os espíritos falarem de uma porção de coisas, mas não profundas assim, não comprováveis assim, num período em que nem de longe se imaginava ter isso. Fala em cromossomo? Claro, essa era uma ideia científica presente ao final do século XIX. Mas ele fala de estrutura genética. Quando ainda a ciência, muitas vezes, nos dá informações equivocadas, entendendo que é a genética que pauta as coisas. Eles, não, eu estou olhando as estruturas para ver como eu posso melhorá-las do ponto de vista espiritual para ajudar o nosso amigo Sigismundo. Eu quero que ele tenha uma organização física adequada. E ele, então, André Luiz, me pôs no meu lugar, né? Fui olhar o Sigismundo, porque ali eu não ia entender nada. E ele disse, você não tem conhecimento para entender. Olha a importância, de novo, do conhecimento, feita, destacada pelo Alexandre. Só o conhecimento liberta. Por isso o Espírito Verdade diz, amai-vos, mas instruí-vos. Porque é a instrução que avança. Ele não detinha. Por quê? Porque reencarnado, como reencarnou, séculos XIX e XX, essa era uma notícia presente nas hipóteses a serem um dia consideradas. Ah, mas ele não volta lá e pode ter domínio? Como ter domínio sem o estudo? Não há passe de mágica evolutivo. Sem estudo, sem queimar as horas no aproveitamento, na instrução, não há conhecimento. Não há conhecimento. Ele encontra o Sigismundo desanimado,
né? Olha, eu já estava mais animado, mas agora eu estou fraco, eu não sei se depois que eu obtive a transformação do meu futuro pai, isso não me deixou mais preocupado ainda, né? Eu estou com medo de fracassar. Eu acho que é o medo de todos nós às portas de uma nova reencarnação. Porque eu acredito que os nossos propósitos, se possíveis, tá? Vou sempre destacar isso, porque cada vez mais, para mim, fica séria e clara a ideia da reencarnação em massa. Não é uma coisa assim. Se algum propósito nos permite essa orientação, o medo que nós temos de fracassar. É assim que se abre o livro Os Mensageiros, com relatos de experiências fracassadas. É assim que é a visita ao laboratório do capítulo 12. Espíritos receosos de fracassar. Porque a reencarnação nos joga de novo no turbilhão, como meio necessário ao avanço na educação divina, a gente não pode nunca perder isso de vista, as provas surgirão, necessárias à demonstração de que somos alunos que não vão recalcitrar, não vão falhar. Então, elas vão voltar na nossa trajetória. E como é que a gente vai fazer? Vai mergulhar de novo, perdendo tudo? Vai se jogar na corrente das sensações, na corrente do imobilismo, na corrente de todos aqueles problemas que nos impedem de crescer? Então, há mesmo um receio. E André Luiz faz um papel legal nessa hora, porque ele diz para o Sigismundo, olha, tenha calma, você está com uma oportunidade fantástica. Tem muita gente que vai te seguir de perto e vai torcer, trabalhar para o êxito seu. Ele falou, mas eu sei que eu tenho Herculano, eu sei que eu vou renascer com valores espirituais que eu já tenho, mas, cara, se eu cair outra vez, e se eu falhar outra vez? O André Luiz, então, percebe que o orientador chega perto e, como sempre, é aquele espalha-roda, né? Porque a conversa aqui é aquele consolo para cá, consolo para lá, puxa, que beleza, mas vai dar tudo certo, não, não vai, eu estou aqui. Ô Sigismundo, é incrível que desfaleça no momento maior das suas atuais realizações. Restaure a sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo o santuário maternal. Não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso trabalho para o seu próprio benefício. Dê trabalho à sua imaginação criadora. Mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente o modelo adequado. Você vai ter na maternidade da Raquel os mais eficazes, eficientes auxílios. Vai receber de todo mundo a mais decidida colaboração. Agora, peraí, sem o trabalho individual, ninguém vai a lugar algum. Você não vai conseguir nada. Para de perder tempo em expectativas ansiosas. Isto é um mal. Cheias de dores e apreensões. Oba, levanta o padrão das suas forças morais. Eu adoro esse jeito espalha-roda. Sabe, porque a depender do André Luiz e deles, os dois iam chorar juntos. Porque o André Luiz não entende o aspecto técnico e é um espírito que está se adaptando. É muito inteligente, é muito trabalhador, mas é alguém que está aprendendo. É a primeira vez que ele acompanha uma reencarnação. Desencarnação vai acompanhar depois e vai dar um show mostrando para nós. Agora, a reencarnação é a primeira. Está ali do lado e o cara comendo. Não, não vai dar certo, porque apesar de tudo, agora que ele se dispôs a me aceitar, eu acho que eu vou errar de novo. E aí toma um tapaço, né? Toma uma trombada, porque
Isso é tão forte quando André Luiz pergunta para ele, escuta, aqueles que reencarnam inconscientes do ato que realizam, existem? E o Alexandre diz, claro. Assim também como desencarnam diariamente na crosta, milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. E aí a lição para nós, que talvez seja mais lúcida das que nós recebemos. Somente as almas educadas, e aqui educada não é no sentido de dizer obrigado, por favor, é educado espiritualmente, tem compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta em frente da morte do corpo. A maioria dos que retornam à existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais que lhe organizam novas tarefas redentoras. E quantos recebem semelhante auxílio são conduzidos ao templo maternal da carne como crianças adormecidas. O trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam de nosso plano. São inúmeros os que regressam à crosta nessas condições, conduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. Vocês perceberam que ele não fala da pessoa? Ele não diz que é da pessoa a necessidade. E nem dava para ficar perdendo tempo. Ele está falando de agrupamentos, a espiritualidade trabalha num processo amplo. Cada um tem que dar de si para obter. Então, a trombada no Sigismundo teve lógica. Sem que você ajude, cara, vai ser de novo tempo perdido. Então, muda isso aí. Fizemos tudo isso, te aproximamos, você se harmonizou com ele aceitou pedir desculpa porque ele não sabe quem é você. Ele achava que você era um mendigo que estava ali procurando a ajuda dele, ele temia o mendigo, e preconceituosamente. Nós fizemos ele te aceitar, você beijou a mão, ele entendeu, demos uma semana, você se reequilibrou, agora, na hora H, você fica aí com chanha. Seja espírito, seja viril. É o que Herculano Pires ensinou para nós um caminhão de vezes nos estudos que nós fizemos. Espiritismo não é de choro, de lamentação, é de virilidade. É um conhecimento que liberta, e um conhecimento que liberta não é conhecimento de olhar para trás. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do serviço. É Jesus de novo. Eu preciso enterrar meu pai. Larga teu pai que alguém enterra. Você está no trabalho, o trabalho é edificante, toca o pau. Enquanto ele estava encarnado, você foi lá, você visitou, você amparou, você socorreu, você protegeu? Não. Então não adianta ir chorar no velório. É mais um hábito pernóstico que nós temos. Há de chegar o dia em que, vindo o óbito, a pessoa será automaticamente conduzida ao enterro, ou, o que eu acho mais viável, a cremação. Sem que se perca tempo com aquela desarmonia de um ambiente em que ninguém está nem aí para amparar o que desencarnou. E se o desencarnado está na condição do que eles falam aqui, do que ele fala aqui, e que é na casa dos milhões todos os dias, nós sabemos que também ele não tem noção do que está acontecendo e vai se desequilibrar muito mais. Então é preciso educar-se para entender o que representa ser espírito, o que é uma oportunidade reencarnatória e como nós podemos contribuir com ela, e a melhor forma é não perdê-la, é ocupar a nossa mente, o nosso tempo, com atividades que a enriqueçam e, ao mesmo tempo, servir de ponte para essa ajuda que é perene. Porque, do contrário, é a mãe que vai ajudar a organizar a vinda do feto.
Os espíritos que vão trabalhar ali, porque o espírito mesmo não entende nada do que está acontecendo. É essa questão da reencarnação em massa. É isso que acontece. Vem todo o episódio agora de chegar à noite, etc. Eu vou destacar só um detalhe, porque ele posterga mais uma vez. Ele diz que vai voltar na noite do outro dia para a ligação inicial. Então, veja como é uma coisa que vem em etapas, né? Nesse caso, há uma forte interseção. E há ainda essa zona de desequilíbrio do desencarnante, do reencarnante, perdão. Ele então diz, a gente volta, e esse espírito construtor, haviam vários ali, um deles diz para Alexandre, olha, nós queremos que você faça a divisão da cromatina no útero materno, né? Você faça lá a ligação necessária para que a gente possa ter fisicamente o retorno. E o Alexandre, rindo, diz, nossa, eu volto com muito prazer. Né? Quer dizer, você está me chamando para cortar a fita inaugural, né? Para abrir a reencarnação do Sigismundo. Conta comigo que eu venho aqui. Né? É muito complicado agora resumir em poucas palavras as muitas páginas. Né? Por quê? Porque o que vem aqui não é apenas uma descrição sobre o que ocorre, né? Não é isso. É ver como é que isso pode nos calar em termos de informação. E eu vou precisar mudar muito de página, tá? Para chegar no ponto em que ele volta a nos ensinar, e aqui a gente vai fechar, o que é a reencarnação. Né? Na altura da página 233, mas da minha edição, é um sufoco, eu não estou aqui com o texto que eu mandei para vocês, que eu também descobri depois foi sem página. Né? Eu ajudei muito mandando um texto sem página, deixa para lá. Mas confia em mim que eu não vou pular a palavra na ordem certa. A reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. A esfera da crosta é uma escola divina e o amor, por intermédio das atividades intercessórias, reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. A reencarnação de Sigismundo obedece às diretrizes mais comuns, traduz expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto o nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos. Eu não sei se você havia pensado na existência da classe média dos espíritos, né? Nós temos uma classe média que nossa do campo da economia. E dizia, tem uma classe média de espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Acresce notar que a volta de certas entidades das regiões mais baixas ocasiona laboriosos e pacientes esforços dos trabalhadores de nosso plano. Semelhantes seres obrigam-nos a processos de serviço que você gastará ainda muito tempo para compreender. Uma ideia muito clara desse processo é o livro Ação e Reação. É uma ideia muito clara. E o trabalho profundo de preparação dessa reencarnação é o livro Libertação. Vocês vejam como André Luiz é uma estrutura homogênea, como a doutrina espírita é, trabalhada de forma que a gente compreenda tudo. O resgate feito em libertação, depois a gente vai ver lá no livro Ação e Reação, toda a história, como é que ele
vai ser desenvolvido quando as condições permitem, em que alguém vai se jogar nessa tarefa para poder amparar diretamente alguém. Peguem esses livros no quadro da produção do André Luiz e vocês vão entender essa fala do Alexandre. Você ainda vai gastar muito tempo para compreender. Né? Você vai lá, você vai visitar, você vai entender. Né? Aí ele pergunta, e com isto eu me encaminho para o final, porque é um grande final. O auxílio que vemos chega para todos? Nós estamos num lar que tem base reta, segundo você mesmo falou. Mas e se nós estivéssemos numa casa típica de deboche carnal? E se fôssemos aqui defrontados por paixões criminosas e desvarios desequilibrantes? O instrutor para, pensa e responde para ele: André, o diamante perdido no lodo por algum tempo não deixa de ser diamante. Assim também, a paternidade e a maternidade em si mesmas são sempre divinas. Em todo lugar, desenvolve-se o auxílio da esfera superior, desde que se encontre em jogo o trabalho da vontade de Deus. Entretanto, nós temos que considerar que, em tais circunstâncias, as atividades de auxílio são verdadeiramente sacrificiais. As vibrações contraditórias e subversivas das paixões desvairadas da alma em desequilíbrio comprometem os nossos melhores esforços e, muitas vezes, nessas paisagens de irresponsabilidade e viciação, para ajudar em obediência ao nosso ministério, devemos, antes de tudo, lutar contra entidades monstruosas, dominadoras dos círculos de vida dos homens e das mulheres, que imprevidentemente escolhem o perigoso caminho da perturbação emocional, onde tais entidades ignorantes e desequilibradas transitam. Nesses casos, nem sempre nossa colaboração pode ser perfeita, porquanto são os próprios pais que, menosprezando a grandeza do mandato que lhes foi confiado, abrem as portas de suas potências sagradas aos impiedosos ministros da sombra, que lhes perseguem os filhos nascituros. Certas almas heróicas escolhem semelhante entrada na existência carnal a fim de se fortalecerem nas resistências supremas contra o mal desde os primeiros dias de serviço uterino. Entretanto, temos que considerar que é preciso ser suficientemente forte na fé e na coragem para não sucumbir. Nos renascimentos dessa espécie, o maior número de criaturas, porém, cumpre o programa salutar das provações retificadoras. Muitos fracassam. Todavia, há sempre grande quantidade das que retiram os melhores lucros espirituais no setor da experiência, mas não para a vida de hoje, para a vida perene, a vida perene do espírito. Eu vou encerrar aqui, né? E vou encerrar aqui porque qualquer coisa que eu avance foge um pouco do propósito que eu tinha da nossa conversa desde o primeiro encontro. Né? Eu queria voltar a esses aspectos do texto que nem sempre a gente consegue trabalhar da maneira como nós trabalhamos. Nós usamos 4 encontros
para abordar esses 2 capítulos. E confesso, não fizemos integralmente, mas para o propósito inicial, que foi aquele da abertura, no primeiro dos 4 encontros, quando eu disse que eu queria que a gente voltasse à lei da reencarnação para poder entender aquilo que nós veríamos, eu acho que bate o projetado com o que se tentou alcançar. Evidente que nem sempre dá para alcançar em plenitude, né? Não fica fácil, não fica viável alcançar. Foi essa a razão pela qual nós combinamos fazer a gravação destes 4 episódios, para que seja possível, eventualmente, voltar e ver os caminhos que a gente percorreu, né? Para poder entender nessa estruturação qual era o objetivo perseguido. E ele era simplesmente a frase: a reencarnação é meio, a educação divina é o objetivo. A reencarnação é meio, o objetivo divino é o objetivo. Então, nós estamos reencarnados. Para quê? Para nos educarmos, considerando as leis divinas. É esse o propósito maior que nos trouxe a estudar o assunto. E eu espero que coração aberto tenha sido o propósito dos nossos estudos e de cada um de nós pessoalmente, né? Porque quando eu vejo o amor que um espírito como Alexandre dedica, particularmente ao Adelino e ao Sigismundo, na condição evolutiva que ele tem, o que ele faz em favor deles me faz sonhar em ter tido espíritos assim interessados por nós. Talvez apiedados dos erros que praticamos, dos desvios que fizemos e ainda fazemos, mas que mesmo diante dessa situação dizem: puxa, não custa nada eu afiançar uma nova oportunidade para ele. Não custa nada eu direcioná-lo para um reencaminhar. Quem sabe ele aproveita agora. A gente pode ter chorado no reingresso, não depois da palmada do médico, mas antes de começar os meses de consolidação da nova experiência. E talvez temerosos do fracasso. Acho que está nas nossas mãos trabalhar para não fracassar. Aproveitar mesmo tudo e não fracassar. Pouco importa o que fomos, está em nossos espíritos, o que fizemos está registrado em nossas memórias, mas importa muito o que fazemos hoje, porque aí está a semeadura da colheita de amanhã. Obrigado pelo carinho, pelas belíssimas e animadas vibrações durante a conversa.